Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, como sempre, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, meus amigos, muita luz e muita paz ao seu coração, à sua família, né, aos seres com certeza que te rodeiam, né, que a bondade divina possa se estender absolutamente sobre todos os lugares que você estiver. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês na nossa amada pílula sobre o sofrimento, sobre como saber sofrer. Porque até para sofrer a gente tem que ter bom senso, né? Para que o sofrimento seja bem aproveitado. Você sabe sofrer? É uma pergunta estranha, né? Eu imagino que seja, mas é verdade. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, no item 20, Allan Kardec estuda exatamente esse tema, o bem e o mal sofrer. Nós vamos aprender que para que o sofrimento seja bem aproveitado pelo coração humano, né, transitoriamente passando pela Terra, é necessário que nós saibamos como observá-lo com sabedoria. O que isso quer dizer? Nós sabemos que nada acontece por acaso, certo? Se você tem a certeza de que não há nenhuma dor que nos bata, né, o coração, sem que haja um propósito divino maior para o nosso crescimento, ou seja, por algum motivo eu atraí uma situação e ao atrair essa situação eu tenho a capacidade, o discernimento, se eu assim o desejar, de aprender com ela, né, de moldar meu coração no amor, na compaixão, na generosidade e muitas vezes também na paciência, meus amigos. E assim, transformar uma situação que a princípio tinha tudo para ser terrível em um lugar maravilhoso de aprendizado e de paz. Eu sei que muitas pessoas podem nos escutar achando que essa é uma visão romanceada da vida, mas não é não. Pelo contrário, as grandes almas que se libertam do grilhão do sofrimento entendem que o sofrimento, mais do que nunca, é um processo psicológico. A gente costuma dizer o seguinte, que no mundo de provas e expiações, a dor não é opcional, ela é quase que obrigatória. Até porque dores físicas a gente vai passar constantemente. Na verdade, a gente tem um corpo que é perecível e é muito sensível a questões físicas, fisiológicas, né? Mas o sofrimento nada mais é do que a dor que adoece. Né? É a dor que não é bem curada, com a compreensão da vida maior, com o olhar da imortalidade, né? Que nos faz diluir todos os nossos problemas nas linhas do tempo. Então, até para sofrer, nós precisamos aprender a sofrer. Como é que isso funciona? Nós precisamos aprender a ter um olhar generoso. Tem muitas pessoas que se desesperam, que sofrem, levando outras pessoas para sofrer junto consigo, não é? Tem muita gente que faz questão de falar da sua dor para 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, repete os seus problemas, quer chamar atenção para si mesmo. Muitas vezes a gente, num grito de baixa autoestima, acaba num desespero, chamando outras pessoas para compartilhar do nosso sofrimento, ignorando como muitas vezes a gente acaba sendo egoísta. Porque a outra pessoa também tem o sofrimento dela. E normalmente a gente não quer participar do sofrimento do outro, mas a gente quer que o outro participe do nosso. Entende como isso é complicado? Cuidado. Porque se a gente transformar o nosso sofrimento num processo de autopromoção do nosso ego para chamar a atenção da família, chamar a atenção dos amigos, a gente não vai aproveitar essa oportunidade. Pelo contrário, nós vamos alimentar um ego inflado, nós não vamos aprender, nós não vamos ser mais humildes e sabe o que vai acontecer? O sofrimento vai se renovar. Ao invés de a gente se libertar das causas que geraram esse possível dor ou sofrimento, a gente acaba o quê? Atraindo uma nova experiência parecida. Você pode ter certeza, meus amigos, que quando algo se repete na nossa existência, normalmente da mesma maneira, é porque a gente não aprendeu. Não tem pessoas que falam, meu Deus, eu sempre atraio pessoas difíceis. Meu Deus, eu só atraio homem ciumento, mulher complicada. Meu Deus, eu só atraio problemas profissionais. Meu Deus, eu só atraio problemas de saúde. Meu Deus, não é assim? Se um sofrimento se repete na sua existência, é porque tem alguma aprendizagem que ainda não foi feita. Portanto, lembremos com atenção do ensinamento do Evangelho. É necessário também saber sofrer. Sofrer com sabedoria, né? Com amorosidade, com generosidade. Olha que interessante isso. Conta uma história que Chico Xavier, nosso amado Chico, um dia conversando com Arnaldo Rocha, né, que foi seu grande amigo, o eterno Arnaldo Rocha, né, que foi esposo da queridíssima Meimei,
Arnaldo um dia confessava a Chico que estava passando por problemas gravíssimos, né, no trabalho, perseguições, complicações, e o Chico ouvia, como sempre, com aquele jeitinho maravilhoso que só o Chico tinha, né? E aí, de repente, eu chamava ele, Arnaldinho, você fique tranquilo. E ria com tranquilidade. Dizia, mas Chico, como assim? Eu estou te contando um drama, um sofrimento que eu estou passando. Já tem um tempão. E aí o Chico sorria e falava, Arnaldinho, meu filho, que coisa boa. Graças a Deus, nessa existência, você está só sofrendo, apanhando. Até outro dia, era você que batia. Ai, ai, que bom, porque até outro dia era só você que batia. Entende, meus amigos, o mal que nos faz mal, definitivamente não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Não é porque quando a gente passa por uma dificuldade, seja lá qual for, com fé, com sabedoria, com bom senso, a gente tem condições de libertar dela. O problema é quando nós atraímos essa dificuldade com as nossas mãos, né? Quando nós não usamos bem nosso livre-arbítrio, infelizmente a gente não aprende a sofrer. Resultado? Sofre de novo, e de novo, e de novo, até aprender. Então, que Jesus abençoe muito o seu discernimento, o seu coração, a sua vida, né? Que traga luz e paz a todos nós, porque com certeza todos nós precisamos. Meus amigos, estou muito feliz, né, com a repercussão positiva da pílula noturna do nosso amado Evangelho. Ontem nós gravamos mais uma pílula, né, no sábado, falando sobre como se libertar das tentações de todos os níveis. Não sei se vocês chegaram a escutá-la. As pílulas noturnas também estão no nosso aplicativo IRM Oficial. E você sabe, você pode e deve enviar suas perguntas, suas sugestões lá para a gente no Instagram, insti.ricardomelo. E na medida do possível, como a gente já tem feito, nós vamos procurar responder os seus questionamentos, tá bem? No mais, como sempre, muito obrigado pelo seu carinho. Em especial a você que compartilha pílula, tem suas listas de transmissão, não é que tem às vezes paciência. Gente, é tão interessante. Eu tenho escutado tantas essas histórias, né, de pessoas que no início recebiam a pílula e achavam ruim, reclamavam do meu bom dia, achavam que eu ria demais. E com o passar do tempo, o incômodo foi passando, passando, e de repente essas pessoas se transformaram em multiplicadoras da pílula. E hoje são pessoas que têm 70, 80. Eu encontrei uma pessoa com quase 200 pessoas na lista de transmissão, né? Tem pessoas que eu conheço, tem 600, 800 pessoas em diversas listas de transmissão. Tem gente que já comprou até aparelho novo de celular só para poder transmitir as pílulas do Evangelho para não travar na hora que dispara pelo WhatsApp. Vejam só, tá vendo? Não desista de ninguém. Que mesmo com a risada, mesmo com um sorriso que incomoda alguns, o Evangelho é maior e superior que tudo isso. E com certeza faz a gente superar a dor e o sofrimento. Não é bacana? Eu adoro essas histórias. Eu fico dando risada porque realmente elas fazem muito sentido, né? Às vezes aquilo que nos incomoda é um sinal de algo que a gente precisa trabalhar em nós. E é legal essas pessoas virem falar comigo, né? Olha, até outro dia eu não suportava ouvir a pílula, Ricardo. Hoje, graças a Deus, eu não fico sem. É muito interessante isso. Então, que Deus abençoe a vocês que carinhosamente compartilham a pílula do nosso amado Evangelho. Vai lá, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, vai te ajudar muito, com certeza, a se libertar desse mal sofrer, para a gente aproveitar, claro, as aprendizagens momentâneas, para em breve a gente não precisar mais de sofrimento, né, gente? E a gente ser muito mais feliz. Então, todos nós sermos mais felizes. Então, muita luz e paz, e você já sabe, vai lá, aproveite seu domingo, e até breve, até muito, muito breve.